história no espaço-tempo. Se assim for, vocês levam Deus aonde vocês chegarem. Vocês levam Deus, vocês me levam aonde vocês forem. E eu estarei com vocês e vocês estarão comigo. Meu Pai estará convosco e vós estareis em mim no meu Pai. É o que ele diz em João, no capítulo 15 e também no capítulo 17, ele repete a mesma coisa. Então, meu Deus, esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com um concílio que se reuniu, botou a mão na minha cabeça, agora você está autorizado aí no nosso nome. Aí lá vou eu, cheio de orgulho, prosopopeia e arrogância. Não, eu sou o profeta, o apóstolo, eu fui enviado, quem não ficar sob a minha cobertura está danado. Esses são os falsos profetas, os mentirosos, os enganadores que vocês seguem, que vocês obedecem, que corrompem a alma de vocês, mas não tem nada a ver com Jesus. Com Jesus é assim. E se não for assim, não tem nada a ver com Jesus. Por isso é que eu vejo que a maioria absoluta das pessoas não suporta me ouvir hoje em dia. Já houve um tempo em que o que eu dizia, que é o mesmo que eu estou dizendo aqui para você, era recebido no mundo inteiro com uma alegria extraordinária. Hoje é um choque. Mudei eu? Não. Mudaram as gerações. Mudaram as mentalidades. Mudaram os corações que um dia foram de carne e se tornaram de pedras. Permitiram-se uma engenharia reversa, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Vocês, ó Gálatas, que começaram no espírito, agora se aperfeiçoaram na carne, na pedra, na burrice, na dureza de coração, na insensibilidade. Assim como a gente pode vir do coração de pedra para o coração de carne, tem muita gente que vai do coração de carne, que você um dia já teve, para o coração de pedra, que é o que hoje nem bate em você, porque isso não pulsa. O princípio, todavia, está posto. É por ele que eu quero viver, é nele que eu vivo, e dele eu não abro mão. Quem me recebe, recebe a Jesus. Assim como quem recebe a Jesus, recebe o Pai que o enviou. Portanto, aonde eu sou recebido, Jesus é recebido, e o meu Pai em Cristo Jesus, meu Pai eterno, meu Pai que está nos céus, é acolhido em mim, aonde eu chego, aonde eu sou abraçado, aonde eu sou apreciado como alguém que carrega a verdade do Evangelho de Deus. Eu não quero que você concorde com nenhuma outra opinião minha, de natureza política, científica ou cultural, nada disso. Eu só peço que você concorde comigo, e aí concorde de maneira fechada, em relação à simplicidade dessa interpretação do Evangelho, que nada mais é do que o próprio Jesus disse, eu apenas repito, tentando facilitar o entendimento do óbvio. E é ele quem prossegue, e você preste atenção. Quando ele diz, olha só, quem recebe um profeta, o primeiro princípio é esse, da solidariedade de Deus para comigo, da solidariedade de Jesus para comigo e da hospitalidade dos seres humanos para comigo. Quem me hospeda, quem me acolhe, acolhe a Jesus, acolhe ao Pai. Esse é o princípio estabelecido. É absolutamente forte, poderoso. É simples, mas é esmagador. E aí ele prossegue no verso 41. Quem recebe um profeta genuíno, quando Jesus fala de um profeta, ele não está falando de ninguém que chega dizendo muito prazer, profeta João. Esse cara jamais chegaria perto de Jesus, não se criaria.
Nenhum profeta jamais se apresentou como profeta. Isaías não entendia que profetizar era um título, nem uma função religiosa. Era um acontecimento que o visitava muitas vezes contra ele. Como diz Jeremias. Jeremias chega a reclamar. Você já leu o profeta Jeremias? É claro que não, né? Essa geração não sabe de nada. E é arrogante o suficiente para fazer ousadas asseverações sem saber do básico. Mas Jeremias é quem reclama, diz, meu Deus, por que eu? Por que eu é que tinha que ser escolhido? Para uma missão tão tenebrosa. Para ser apedrejado, para ser chamado de traidor da pátria. Porque toda vez que eu abro a boca, eu digo coisas ruins que eles não querem ouvir. E aí eles me odeiam. E quando eu levanto a minha voz contra Israel, dizendo que Israel é uma entidade, é uma nação de idólatras, sem coração, duros, entorpecidos, eles dizem que eu sou um traidor da pátria, que eu sou um antisionista, que eu sou um antissemita, ou qualquer outra coisa. Naqueles dias não havia essas expressões, mas nos dias de hoje seria isso que Jeremias diria. Porque ele foi acusado de ser traidor, teve que fugir por profetizar a palavra que recebia da parte de Deus contra o próprio desejo dele, porque se ele pudesse passar quieto e calado, ele passaria, mas ele disse, eu não consigo. Essa palavra entre mim, ela se torna insuportável. Eu tenho que declará-la, eu tenho que falá-la, senão eu infarto, eu morro. Literalmente é isso que ele diz no espaço das suas longas profecias, de dezenas de capítulos, de uma riqueza extraordinária. Mas ele pergunta, oh Deus, por que eu? E toda vez que abro a boca, tenho que falar coisas que ninguém quer ouvir. E não tenho como me calar, do contrário, eu explodo. São pessoas assim que Jesus considera profetas, e elas não chegam dizendo, eu estudei na escola de profetas, aprendi na academia dos profetas. Não. Era gente que não queria nada, a maioria deles não tinha nenhuma formação de nenhuma natureza. Eles foram apenas apanhados por Deus, de onde estavam, como diz Amós. Eu estava lá como vaqueiro, cuidando do meu rebanho. E Deus me pegou e me botou aqui, nesse papel que eu nunca quis. Para apanhar, apanhar e apanhar, mas Ele me escolheu, o que eu posso fazer? Eu não vou negar. A mesma coisa com todos eles. Ninguém ali morreu de velho, todo mundo morreu antes da hora. Porque como não havia proteções constitucionais, eles não habitavam democracias, era pelo capricho dos déspotas que eles iriam, no final de tudo, acabar. A maioria deles mortos de maneira extremamente veemente, horrível, como veio a ser o caso descrito nas tradições sobre Isaías, que foi cerrado ao meio. Portanto, quando Jesus fala de profeta, ele não está falando dessas palhaçadas aqui que vocês acompanham. Eu fui na profetisa. Que vai lá, que fica recebendo informações a teu respeito para dizer coisinhas patéticas e impressionar gente burra, idiotada, que sai dali, Deus falou comigo. Falou coisa nenhuma, foi uma oportunista que falou contigo, foi um oportunista que está querendo é grana. Está querendo é que você doe um carro novo para ele, para ela. Está querendo ser levado para algum lugar do seu status. Nada além disso. São esses que quase que te apresentam um cartão de profeta. Jesus rasga o cartão, rasga a vida e diz, pelos seus frutos os conhecereis. São falsos profetas.
são mentirosos, porque o verdadeiro profeta não faz declarações sobre si mesmo, ele fala a palavra de Deus. São outros, em geral, os antagonistas que dizem: lá chegou esse desgraçado, que só fala do presente contexto, da presente conjuntura, o que ninguém quer ouvir entre nós. É aquele dilema lá dos dias de Acabe e Josias, quando, antes de sair a guerra, vêm os profetas de Acabe e começam a profetizar, dizendo: pode sair, vai para a guerra, porque o Senhor é contigo, vai dar tudo certo, vai lá. Aí o Josias ouviu aquilo e disse: olha, só tem gente aqui mandando você, não tem nenhum profeta aqui. Não diga o que você já tinha predeterminado que queria ouvir. Aí ele disse: tem aí um profeta chamado Micaías, e que só fala para mim o que eu não quero ouvir. Aí o rei de Judá, o Josias, disse: pois é a esse que a gente precisa ouvir. Aí lá veio Micaías e disse: pode ir, o Senhor é contigo, Acabe, vai, tu vais trazer a vitória. Aí, depois dele dizer aquilo tudo, ele ouviu a interjeição que veio a dizer: não, tu estás com ironia, com sarcasmo, fala a palavra que o Senhor de fato disse ao teu coração. Aí ele disse: eu vi quando o Senhor disse aos espíritos malignos e imundos, preste atenção, eu vi quando o Senhor disse aos espíritos malignos, aos espíritos imundos: ide e passai por espíritos divinos, passai por espíritos proféticos na boca dos falsos profetas e fazei-os contar e dizer todas as mentiras que o povo e o rei Acabe e a população do reino norte de Israel em Samaria quer ouvir. Mas a palavra do Senhor me diz que vocês vão para a guerra, vão ser destruídos completamente, e que no final do dia de hoje vai estar todo mundo correndo, buscando um lugar para se esconder, uma caverna para se ocultar, porque a mão de Deus vai pesar sobre a mentira de vocês, que é desavergonhada. Quando Jesus se refere, portanto, a um profeta, ele está falando de gente desse jaez, dessa condição, dessa estirpe. Aqui o TikTok caiu, só faltam mais 2 minutos e meio para encerrar tudo. Então, quem quiser continuar ouvindo, vá para a minha plataforma no YouTube. É só clicar aí do lado no TikTok que você já cai lá. Que é o lugar onde todo mundo deveria estar. Pois bem, quem recebe um profeta, Jesus disse, um profeta mesmo, de verdade, como eles tinham o exemplo de João Batista, que estava ali, segurando todas as ondas, para ser sincero para com o Deus que o designaram, o chamaram e o enviaram. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, reconhecendo o caráter dele, a verdade nele, a sinceridade dele, a coerência dele. Quem recebe esse, que assim seja, nessa condição, receberá galardão de profeta. Quem recebe um Isaías, Isaías se torna. Quem recebe um Jeremias, Jeremias se torna. Quem recebe um Paulo se torna. Quem recebe a qualquer um que seja honesto com a verdade do Evangelho, esse receberá o galardão desse que carrega a integridade do Evangelho. Porque foi reconhecido, foi lido, foi percebido, foi acolhido, foi objeto da hospitalidade espiritual. O Evangelho tem a ver, nesses princípios simples que enuncia aqui, com acolhimento, acolhimento, acolhimento. Eu pensei que ia dar para eu terminar tudo hoje e agora, mas não vai dar não. Eu prefiro guardar para concluir amanhã, na sexta-feira, mas fazer sem pressa.
porque eu teria muito a falar sobre quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Então venha amanhã, no mesmo horário aqui comigo, e vamos continuar, porque isso é importante demais para eu me apressar. Senhor Jesus, é em teu nome que eu venho falando, ensinando, pregando e dedicando a minha vida com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que me deste, com tudo que me darás. E eu peço por misericórdia e graça que a tua palavra provoque, mude, converta mente e corações genuinamente a ti. E que essas pessoas se tornem evangelhos vivos, cartas vivas, abertas para serem conhecidas e lidas por todos os seres humanos aonde quer que elas cheguem. Que a própria presença delas já vibre essa mensagem, que não precise nem de palavras, porque já seja inequívoca pelo que traz, pela paz que carrega, pela realidade que se transforma em vida detectável na existência desses para quem o Evangelho não é um conjunto de 4 livros, mas é a verdade de Cristo Jesus praticada na vida. É o que eu peço que o teu Espírito faça hoje, como tu desejavas que estivesse acontecendo na vida daqueles teus 12, lá no princípio. Que nesses dias, que parecem dias do fim, que os teus 12, sejam eles quem venham a ser, carreguem essa disposição de irem para as suas cidades, vilas, casas e ambientes, carregando o princípio dessa palavra, dessas instruções que tem a obsessão de se transformar em célula, em carne, em sangue, que querem ficar com a minha cara, que querem que a minha personalidade seja moldada pelas configurações do teu caráter. É o que eu te peço, que assim seja, em teu nome, Jesus. Amém.